Estamos aqui no nosso programa, Um Fato, Duas Visões, e hoje com o nosso convidado, o professor Luiz Jardim, professor do curso de Psicologia da PUC São Paulo. Tudo bom? Tudo bem, Márcia? Tudo bem. E comigo, como sempre, a minha companheira da Faculdade de Educação, a professora Neide Noves. Olá, Neide. Olá, tudo bem? Tudo bom. Ótimo. Luiz, hoje nós vamos falar sobre sistemas políticos, né? O que sistema político e psicologia tem a ver? Bom, vou começar de um modo um pouco prolixo, né, para chegar até aí, né? Ok. Se eu achar muito prolixo, eu te corto. Perfeito, ótimo. Eu me interesso há muito tempo por esse tema, né? E na época do doutorado também eu fui estudar exatamente os impactos da ditadura no cotidiano, da última ditadura, né, civil-militar, no cotidiano do brasileiro, né, e os impactos psicopolíticos, né, ali que a gente teria no nosso cotidiano, né. E enfim, a partir daí eu tenho me aproximado na última década bastante desse tema, e isso também repercute no meu interesse pelos impactos políticos hoje em dia, né, não Claro. só naquela época. Né? A pessoa não pode dizer assim, eu não me interesso por política. É isso. O interesse não é só pelo que aconteceu na ditadura, mas inclusive repercussões que muitas delas perduram até hoje, né? E hoje em dia, né, a gente vive um momento histórico, né, a gente pode dizer isso, né? Bom, todo momento é histórico, né? Mas a gente Sim. vive um momento em que muitas das questões vividas na ditadura, questões ligadas ao autoritarismo da época, de alguma forma ou de outra, são reproduzidas hoje em dia também, né? E acho que a ideia é falar um pouco sobre isso. Quando você diz reproduzidas, você está falando de ações de cotidiano mesmo, de mãe com filho, de professor com aluno, é desta ordem que você está falando. Também Dessa ordem, né? Porque essa ordem, assim como a política diz respeito, né? A relação de uns com os outros, né? A política não diz respeito só à política eleitoral de Brasília, como muitas vezes a gente é levado a pensar, né? Como política é algo que está distante da gente, diz respeito só àqueles aos políticos, né? E a gente estaria afastado disso, né? Às vezes a gente ouve falar, quando a gente fala em político, a gente pensa em senador, deputado federal, deputado estadual, governador, presidente, né? E como eles é que, na verdade, sancionam algumas leis que se tornam políticas de ação, se confundem com essa política do cotidiano, que é também a relação da pessoa comum, vamos dizer assim, não só dos políticos que a gente brinca de carteirinha, mas os políticos que somos nós nas relações do nosso cotidiano. É isso que você estuda. Esses da esfera de política mais macro, senadora, e também o cotidiano da relação entre as pessoas. Perfeito. Quando alguém, por exemplo, trata mal um garçom, né, isso é política. Né? Quando não cumprimenta um porteiro, isso é política. Fala de relações de classe, fala de relações raciais, fala de diferenças, modos de tratamento, isso tudo é repercussão política. Luiz, então, para nós a política poderia ser entendida como algumas atitudes que a pessoa tem no cotidiano e que a gente acha que são apenas atitudes, apenas formas de se relacionar, mas podem traduzir alguma coisa a mais dessa forma de se relacionar? Sem dúvida, né? As formas de se relacionar, né? As atitudes que a gente tem no cotidiano são políticas, né? Como a gente se relaciona com os outros, como a gente se coloca no mundo, como a gente responde ao mundo, né? Como a gente silencia também no mundo quando a gente se diz neutro, né? Isso também é um ato político, né? Ao se dizer neutro, a gente de alguma forma está dando um cheque em branco entre aspas, ordem vigente do status quo. Né? A gente está autorizando, está falando, bom, do jeito como está bom e eu prefiro não me envolver. Né? Isso é um envolvimento já, né? Isso é político. Quer dizer, não existe a possibilidade de não se envolver. Não existe. Ou o não se envolver é uma forma de envolvimento, Perfeito. que a não participação já é um jeito de lidar com a realidade.
Por isso que fala que não há neutralidade, é isso? Não há neutralidade. A gente, ao se dizer neutro, a gente está sendo conivente com o que está acontecendo, com a tortura, com o preconceito, com discriminações diversas. Então, é um modo de participação política também, né? E você fez uma menção ao fato de que alguns comportamentos, algumas coisas que acontecem hoje, elas também são repercussões de atitudes políticas anteriores. Você podia falar um pouco de que atitudes são essas, o que você foi descobrindo no seu doutorado? Acho que é um ponto interessante. Vou tentar não ser prolixo. Não, fica tranquilo. Vai falando. Fica tranquilo. A gente que coordena, nós temos você fala às como vezes. quiser. Perfeito. Sim, enfim, nesse estudo que eu fiz sobre a ditadura, enfim, foi um estudo bastante amplo, mas dentro desse estudo, né, diversos aspectos chamaram a atenção, embora essa é uma parte, é um fragmento do que se estuda sobre ditadura, do que se sabe sobre ditadura e sobre, não só sobre ditadura, mas comportamentos autoritários, né, e regimes, né, de exceção, regimes autoritários, como de algum modo a gente vive hoje também, né. Mas, nesse sentido, né, ações do Estado muitas vezes repercutem na população como medo, como persecutoriedade, como ódio, que é algo que a gente vive muito hoje em dia. Enfim, tem implicações diretamente, como a Ney está falando, na educação, né? Tem implicações na diferença de classes, implicações na pobreza, né? Isso tudo são repercussões que vêm, né? Que dizem respeito de alguma forma, a discursos, né, também que são legitimados por autoridades. Você pode dar alguns exemplos dessas implicações? Se a gente pegar exemplos pontuais, né, que são um grão de areia, né, dentro de um deserto que a gente está vivendo, né? Esse deserto se constrói de vários grãos de areia, né? Mas exemplos que parecem bobos, mas não são, né? E não parecem nada bobos, na real, né? Mas falas como o nosso atual presidente, né? Um presidente que é militar, né, ou ex-militar, né, o que em si não necessariamente significa nada, né, mas na nossa história recente e pela postura que ele assume, tem muitos significados. A gente tem um militar nesse momento. Mas enfim, falas como ele fez a semana anterior, esse mês, né, de julho, quando ele faz brincadeiras de mau gosto sobre mortos e desaparecidos, né, no caso sobre um desaparecido político, um morto e desaparecido político, por uma ação do Estado, o pai do presidente da OAB, né, e quando ele faz uma fala de extremo mau gosto e de extrema violência, né, ao dizer que se ele quiser saber como o pai foi morto, deveria conversar com ele. Um tipo de fala como essa, além de uma irresponsabilidade e uma violência para com os familiares e toda a população, também, de alguma forma, autoriza esse tipo de violência para que outras pessoas também ajam e pensem dessa forma. Quando um presidente da República, que é uma figura de autoridade, legitima violência LGBT, por exemplo, a violência homofóbica, né, ou violência racial, ou quando ele ofende os nordestinos, os negros, os quilombolas, a população quilombola, a população LGBT, ele está autorizando também a população e as pessoas que, de alguma forma, não conhecem ou têm algum estranhamento ou têm preconceito mesmo, a ser violento também com essas pessoas na rua, né? Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, porque nosso assunto é muito sério, né? Muito presente, né? Assim, todo o autoritarismo, vamos dizer assim, eles falam o seguinte, que a ditadura tem sempre um sinal autoritário. É complicado falar numa ditadura democrática. Né? Senão não seria uma ditadura. Exatamente. Né? Explicasse um pouco, porque as pessoas muitas vezes usam a palavra ditadura e muitas vezes usam a palavra autoritário. Não sei se o pessoal percebe a articulação. E outras vezes fala, nós estamos num governo democrático, Estado de direito, né? Democrático. Se você puder explicar um pouquinho para as pessoas se há uma diferença, se não há.
Acho que isso é um ponto importante, né, Neide? Toda ditadura necessariamente é autoritária, né? Mas regimes autoritários não necessariamente são ditaduras, né? Existe entre alguns historiadores até uma discussão que, ao meu ver, também não é o eixo central do que a gente viveu aqui na nossa ditadura civil-militar, que, aliás, é importante ressaltar, porque ela nunca foi uma ditadura, a responsabilidade não é exclusiva dos militares, mas de uma parte significativa da sociedade civil que financiou e tinha interesses e participou diretamente da nossa última ditadura. Mas tem algumas características, né, que consagram a ditadura que estão para além do autoritarismo, né? E algumas discussões também até colocam em xeque se isso seria uma ditadura, se a gente teria uma ditadura exatamente pela alternância do poder, por exemplo, né? A gente teve 5 ditadores aqui, 5 generais que alternaram o poder no Brasil, o que daria uma característica de legalidade, né, à nossa ditadura, né? Nossa ditadura toda foi feita com conivência do STF, né? Não é novidade que o STF corrobora com ações autoritárias, né? Não é de hoje. Talvez explique o que é STF para as pessoas. O Supremo Tribunal Federal. Isso. Perfeito. Atualmente bem mais popular, Agora mas... tem muita gente conhecendo, né? Mas não só o STF, mas o Judiciário, de modo geral, sempre foi conivente ao legitimar o nosso regime autoritário e ditatorial, né? Hoje, sem sombra de dúvida, que a gente vive um regime também autoritário, né? Isso, em algum grau, nunca deixou de ser desde a ditadura. Eu vou te interromper um pouquinho para a gente poder dizer assim, por que a gente pode dizer que é autoritário? Bom, em algum grau, a gente sempre teve ações, né, do Estado, né, de imposição. De modo geral, o nosso Estado é pouco democrático, né? O que eu quero dizer com isso? De modo geral, nosso Estado, a gente tem sim o rito do voto, né? O voto é um instrumento democrático, mas o voto em si e a eleição de representantes, né, para o Senado, para a Câmara e para o Executivo não garantem, né, uma democracia em si, não garantem que a gente exerça um governo do povo para o povo, né, como princípio básico, né. Nesse sentido, a gente nunca teve uma democracia plenamente consolidada. Mesmo com a redemocratização pós-85, uma parcela significativa da população, a grande maioria numérica, né, da população, nunca foi ouvida, nunca foi atendida, né, e a gente acabou constituindo ou reconstituindo uma espécie de oligarquia, né, aqui, ou uma plutocracia, né, um governo das elites para as elites, né, que, de alguma forma, a gente vê essa repercussão também acontecendo hoje em dia. Quando você fala de desmonte da Previdência, de reforma trabalhista, são ações que atingem diretamente o trabalhador, né, e beneficiam, né, economicamente, financeiramente, uma elite que já é muito favorecida. Isso provoca uma concentração de renda, mais uma vez um efeito político que reverbera no nosso cotidiano, em que a população tende, né, tende nos próximos anos a um empobrecimento severo. E isso, de alguma maneira, traz para o indivíduo, no seu cotidiano, um olhar para o mundo, né? É um olhar para o mundo que acredita, por exemplo, que você tem que ter alguns bens, algum poder econômico para que isso te legitime a fala. Este é um exemplo de como um sistema político faz com que as pessoas pensem sobre si mesmas de uma determinada maneira. É isso que você estava falando para nós. Sim, e isso é muito importante, essa colocação, né, Márcio? Porque na medida em que a gente não tem a maior parte da população não tem condição econômica, financeira, de se sustentar financeiramente, de ter bens, por exemplo, como em alguns momentos já tivemos, embora isso não garanta a cidadania, e é importante ressaltar, mas boa parte da população, na medida que há um empobrecimento, né, e aumento da desigualdade social, essa população também se vê sem direitos de voz, né, e sem direito a ser escutado, e de alguma forma sente legitimada essas ações de falas da própria elite em relação a ela. Eu sinto assim, cada vez mais complexo,
Porque as pessoas falam, e quando falam, elas falam de uma forma aparentemente democrática. Vamos ouvir vocês, tem audiência pública, faremos o que a população precisa. E de repente você escuta assim, aumento da gasolina, aumento do gás, aumento disso, aumento da condução. Aí você fala, mas a gente está pedindo para estacionar, para reduzir. E aí vem a justificativa, mas tem que pagar dívida, tem que pagar isto. Aí a população, ela entra neste rolo compressor, ela acaba tendo realmente um prejuízo muito grande, porque aumentando tudo, o orçamento dela reduz, vai para a condução, para o aumento, quer dizer, é difícil, né, Luiz? Quer dizer, como lidar com essa situação? Porque o povo recebe a informação, mas às vezes nem sempre consegue organizá-las com uma ordem assim, eu estou pedindo para reduzir o custo, mas o governo tem que pagar a dívida. E aí ele fica assim, para pagar a dívida eu aumento você, mas eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu sou bonzinho com você. Olha, eu sou bonzinho, então não sei como nós podemos lidar para fazer isso mais claro. Acho que esse é um ponto bem marcante do impacto no nosso cotidiano, né? Basta a gente acompanhar esse processo do desmonte da Previdência. Não dá para dizer que é uma reforma, porque é um desmonte, realmente, né? E acho que, nesse aspecto, o trabalho que vem sendo feito com a população é de um grau de absurdo, né? De absurdidade, né? Se a gente poderia chamar, porque a população hoje é praticamente favorável, né, ao desmonte da Previdência. E é um trabalho feito a muito longo prazo, né, com a mídia, com o apoio maciço, né, da mídia, né? Toda a mídia está diariamente ali batendo na cabeça da população, dizendo o quanto que é necessário, né? E alguns argumentos são argumentos até perversos, né? Quando diz que em 10 anos vai se economizar 1 trilhão, né? É um dado vazio, né? Porque, sim, se você também parar de desmontar o Ministério da Saúde e parar de pagar nada, todo dia, se você não comer, você vai economizar milhões, né? Até o fim da minha vida, o que eu gastar em comida vai ser mais de 1 milhão, né? Então é um dado perverso. Se eu não puser filho na escola, então é uma Perfeito, barbaridade. Exato. Perfeito. E exatamente isso faz com que essa ação contínua faz com que a população acabe sendo convencida, né, sem outros dados, sem fontes de informações a mais, acaba sendo convencida de que isso será bom para ela. É uma repercussão direta. Você acha que esse convencimento ele tem a ver um pouco com a estrutura psicológica dos indivíduos que, de alguma forma, desejam que alguém se responsabilize por eles, que alguém cuide deles, que é uma forma de construir a sua estrutura, como fala o povo, o psicológico, né? Que a gente, em alguma medida, precisa ou sente a necessidade de que alguém defina para mim como eu devo me comportar, o que eu devo pensar. E esta necessidade que casa com a ditadura, com o fascismo, com essas leis autoritárias? Acho que o próprio desenho da democracia favorece a isso também. Da democracia como ela está constituída hoje em dia, né? Favorece a isso. Claro que tem uma característica da constituição do humano que tende, de alguma forma, a buscar o conhecido, o familiar, aquilo que não nos retira do nosso lugar, que não nos desloca do nosso lugar mais confortável, mais conhecido, né? E nesse sentido, alguém que assuma nossas responsabilidades de alguma forma, ou tome conta, cuide da gente, é confortável sempre, né? Mas o próprio desenho do modo como foi feita a democracia, foi constituída a democracia, não só no Brasil, mas no mundo de modo geral, mas pegando o nosso exemplo, favorece a isso, né? Essa ideia de que eu estou exercendo minha cidadania ao votar e simplesmente só isso, né? Então, ao votar, eu estou elegendo um representante e ele passa a ser agora a pessoa que toma conta de mim. Eu não precisaria me preocupar mais com isso até a próxima eleição, né? Então, de alguma forma, o próprio desenho da nossa democracia favoreceria esse aspecto, né? De delegar ao outro, né? No caso dos regimes autoritários, né? Ou no caso de ações de Estado autoritária, né? Não precisa ser necessariamente um regime autoritário. Penso que
alguns outros fatores também corroboram com isso, né? A questão do medo também ajuda nesse sentido, porque daí não é só delegar o cuidado político para um representante, né, dos políticos de carteirinha, como você falou, né, Neide? Mas, nesse sentido, quando a gente delega ao outro também, né, e um Estado que produz o medo também por ações da imprensa, por ações diretas de uma polícia, que é a polícia mais violenta do mundo, né? Infelizmente, a gente tem a polícia que mais mata no mundo hoje em dia. E não mata todo mundo, mata a população negra, pobre, periférica, né? E é uma polícia que é violenta, né? De todo jeito, né? Mesmo quando faz ações na classe média que está fora, né, da maior parte, são ações extremamente violentas, né? E acho que as pessoas talvez não se deem conta, né, de que as pessoas acabam tentando se identificar com a elite. Então, embora a polícia seja de um extrato social próximo ao extrato social que é morto, que é assassinado, ele se identifica com um extrato social que não é o dele. Isso, né? Porque é como se eu me identificando com eles, eu ascendo na pirâmide social. E nesse sentido, vai junto com aquela pergunta anterior que você fez, né, Márcia? Isso é muito bem trabalhado, principalmente pela veia do consumo, né? A gente tende a se identificar com a elite também pelo meio do consumo. A ideia do consumo para a propaganda, né, de alguma forma, faz com que todo mundo entenda que alguns benefícios, alguns bens de consumo são viáveis para todos, né? E ao a gente desejar, né, que a alma do capitalismo é a gente desejar, né, consumir, manobrar o desejo. Manobrar, né? O desejo. Ao a gente desejar isso, a gente precisa se identificar com a classe que tem acesso a isso, né? Que é uma minoria da minoria, né? E isso nos coloca também num lugar de fragmentação e desunião. A gente não se reconhece no nosso grupo de pertencimento e isso enfraquece o grupo também, torna a parte da população que já não tem voz, né, porque não é ouvida, mais fragmentada ainda, com menos força política. Eu queria ouvir também você de um outro ponto que eu acho que é político, né? Por exemplo, nós temos algumas tragédias, por exemplo, o Brumadinho, né? Existe e depois fica, durante um ano já, estamos cuidando das pessoas que sofreram. E aí a gente poderia pensar politicamente, por que não preveniu? Sabe? Então, assim, se tem alguma relação no autoritarismo, deixar algumas coisas acontecerem e depois cuidar da população, dizendo assim, eu vou arrumar uma casa-abrigo, eu vou te dar um aluguel, eu deixo a casa cair. Porque, por exemplo, casas em situações de risco. A gente já sabe que a situação é de risco. Se chover, a casa cai, né? Mas aquilo fica permitido. Então, não sei se tem alguma ligação, essa tendência que nós estamos falando, de realmente tentar trabalhar com o medo que a pessoa tem e essa ideia de proteção meio simulada, essa proteção, né? Perfeito. O medo faz com que a gente também tente se proteger, né? E busque proteção. E nesse sentido, quando você vive, né, uma atmosfera de medo constante, cotidiano, né, e a fomentação do medo mesmo. O medo é um instrumento de governo desde o início da civilização ocidental, né? O medo sempre foi utilizado como instrumento de governo. Qual você acha que pode ser? A gente tem aí agora 3 minutos, mas eu vou te fazer uma pergunta bem complicada, que é assim, qual você acha que é, então, a responsabilidade do psicólogo frente a esta questão? Eu penso que toda ação, né, toda prática de um psicólogo é uma prática política, né? Mesmo a clínica tradicional, né, ela tem um caráter, deve ter, ou deveria ter, pelo menos, um caráter político, em algum grau, né? Todo o sofrimento tem uma origem política. Isso é algo que a gente pouco pensa, né? Mas todo sofrimento, mesmo de um consultório, daquele consultório mais tradicional, né? Que geralmente é visto como algo
apolítico ou despolitizado, o sofrimento trazido ali tem uma origem política. Os sofrimentos mais ditos fúteis também, né? Então o psicólogo está sempre fazendo uma ação, seja no consultório, seja na escola, seja dando aula em universidades, né? Seja trabalhando em uma comunidade, em grupos. São sempre ações políticas, né? E é fundamental que o psicólogo tenha consciência, né, do momento que a gente vive e consciência da nossa história recente também, para que a ação do psicólogo também não seja não reforce, inclusive, as forças que, de alguma forma, estão atuando nessa população. Né? Política é uma coisa e política partidária é outra. Perfeito. Acho que é importante é uma confusão muito comum. Né? A gente tem 1 minuto, que parece pouco, mais ou menos. Mas eu queria que você tivesse esse tempo para você falar sobre algo que você quisesse falar, que eu não perguntei nem a Neide. Bom, tem muita coisa, né, para esse minuto. Mas uma coisa que você acha importante. Bom, eu penso que é um momento que a gente precisa ficar muito atento, né, porque a gente vê uma repetição de diversas ações do Estado, como recentemente militares que invadiram a reunião da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e filmaram, né, e registraram, por exemplo, as palestrantes, né, e as pessoas que estavam presentes. Isso é uma ação que acontecia só no tempo da ditadura aqui. Até esse momento é impossível a gente não ter uma opinião sobre isso, né? A gente não tem um posicionamento e a gente precisa estar atento e acompanhando o que está acontecendo, porque tem acontecido ações que repercutem diretamente na educação, né? Na pressão, né, aos professores. Né? O professor hoje, por exemplo, é visto como inimigo, né? Como se fosse um instrumento ideológico que fosse fazer mal para a população. Né? Se fosse isso, né, nunca a gente teria eleito um presidente como o Bolsonaro. Né? Mas na educação, no desmonte da saúde também, né, no desmonte da previdência, né, nos regimes de trabalho. Né? Hoje mesmo estava ouvindo sobre a exoneração, por exemplo, de trabalhadores, né, e tem chegado a mim, exatamente pela minha proximidade com a política, a questão em diversos graus, né, exoneração de trabalhadores que são contrários ao governo, né? Que não apoiam ou que se posicionaram contra. Né? Então a gente tem que, para o psicólogo, acho que é fundamental que a gente esteja sempre muito atento para que a ação do psicólogo não silencie qualquer voz contra isso e consiga ser sensível, né, ao que está acontecendo e não reproduzir essa mesma violência, né, com a população. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Sensacional. Nós terminamos hoje. Esperamos que vocês voltem em breve para nos assistir em outros programas. Obrigada. Até mais.